Olá, menina. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Marabu? Na paz. E com você? Eu estou aqui bem, curtindo a minha voz de cantora de jazz, graças a uma garganta inflamada. Mas tá bom, tá tranquilo, tá bom. Tá gostoso, tá gostoso. Sim. Era para tornar o tema mais dinâmico, ante ao padrão da voz, que em si já é um padrão vibratório. Mas sim, verdade, porque vamos falar de dimensão e visão, certo? Exato. A proposta é indagar um pouco sobre esse tema para um entendimento melhor sobre as questões abordadas anteriormente e sobre as questões que serão abordadas. Começando com a dimensão. Nós encaramos a realidade como uma dimensão única. Ante a essa dimensão real, existem criações da mesma que aqui são empregadas como dimensões. As três dimensões conhecidas, mais o tempo de interação ante a física moderna. Dentre a física clássica, as três dimensões espaciais, onde você interage negativamente ou positivamente. Dentre esse mesmo contexto, existem outras dimensões que são interligadas como fios de nylon em uma corda, onde todas se interagem e se transpassam dentre si, dando condições ao real, dimensão única, se manifestar. A partir desse entendimento, quando há a expressão que um ser está na quinta, na sexta ou na sétima, ele alcança graus de interação, se concebe, se afiniza, se sutiliza, assim concebe uma consciência mais branda. Porém, dizer que você, ou eu, ou a quem nos ouve, está em uma dimensão só ou em três, perante a minha ótica, é um equívoco, pois intrinsecamente você está em todas, sofrendo interações, de forma consciente ou não. As abordagens onde o campo de interação dentre a quarta dimensão, onde o tempo se vincula às outras três dimensões espaciais, onde padrões vibracionais e dimensões sustentadas pelo mental se apresentam como castelos, parques, casas, coisas do tipo. São realidades, são propostas reais do próprio real, dimensão única. Ante a essa proposta, tudo pode, tudo se realiza, tudo se concretiza e se manifesta. Então, todas as probabilidades e todos os conceitos históricos são aceitáveis. Compreende? Sim, é como se o universo dissesse sim para tudo. Exato.
Então, seria Podemos como... interagir. Sim. Eu só estou tentando ver uma imagenzinha para uma analogia. Então, seria como... a palavra que me veio... Seria como, sabe o Tesseract, que é o cubo, mas é um cubo dentro de um outro cubo, que fica dentro de um outro cubo, e ele pode ir expandindo assim. Exato. Então, é como se Você fosse... pega 4 cubos, 4 tesseracts, coloca todos executando essa mesma proposta dentro deles, um dentro do outro, todos interagindo ao mesmo tempo. Essa é uma analogia que combina mais, mas dentre o seu exemplo, sim, sem dúvida. Por que 4? São 4 porque a partir até a quarta tem o tempo, e a partir da quarta dimensão já não tem o tempo. Por que são 4 Tesseract e não 5, 6, 8? São 4 porque são 4 dimensões base. As outras estão interligadas, que coligam as pontas dos tesseracts em outras pontas. Ah, sim, porque os próprios Tesseracts teriam que ser sustentados então também, né? Exato. As outras geram um movimento entre eles de dentro para fora e de fora para dentro. Então, seria os 4 Tesseracts não tem palavra em português, em nesting, eles estão alinhados um dentro do outro. Estão simétricos. Simétricos. O tempo todo. E o grid, a matrix, o grid, a malha que sustenta esses tesseracts vem dessas outras dimensões, esses fios de nylon, essas outras dimensões que dão sustentação a Exato. essas 4 dimensões. Nos textos aqui implicados, eles dizem que são cordas, são membranas. Sim, É algo parecido, sim. Sim. Compreende? Então seria parecido com a teoria das supercordas? Sim. Um tanto mais brando. Porém, estamos galgando. Quando eu digo mais brando, eu digo mais amplo. As leis da física moderna e da física quântica não se contradizem, elas se completam. Compreende? Sim, mas sim, é porque na física quântica tudo é conectado e na física newtoniana tudo é separado. Então é como se cosmovisões diferentes determinassem a maneira que se vê as coisas e assim não se consegue ver as coisas como uma só? Também existe um ponto de divisão. A pessoa que vai estabelecer esse ponto já nasceu. Existe um ponto de divisão e, ao mesmo tempo, um ponto que coliga, onde as duas farão sentido e as condições de interação e estudo serão mais brandas. Mas estamos trabalhando no entendimento das dimensões que já são equivalentes e já são expostas. Sim, sim, voltemos às dimensões e à visão. A visão é um contexto que será abordado dentro de alguns minutos, mas primeiro dar um entendimento melhor sobre dimensões para que não haja um preconceito, uma concepção equivocada de que dimensões são melhores do que outras. Não é a proposta. E é o que nós sentimos do campo. São campos de interação, são propostas de desenvolvimento e autoconhecimento mútuo. E o que diferencia uma dimensão da outra, então? Sua velocidade. A frequência A velocidade com vibracional. que o núcleo, a velocidade com que o núcleo do átomo
que tem interação ante aquela frequência vibra, determina se tornar visível ou não naquela frequência que aqui é chamado de dimensão. Quando eu falo jato, eu falo caça, jato, passa a barreira do som. Ele causa uma interação no próprio campo visível. Sim, ele causa, chama sonic boom. É um estrondo Choque sônico. sônico, assim, é a mesma coisa. Quando você morre, dessoma, as condições elementais externas paralisam a curva de existência, geram uma quebra de realidade, aonde o seu mental e sua consciência, seus padrões psicossomáticos se estagnam e você vê a realidade diante de ti e passa, depois desse processo, a vibrar em uma outra dimensão. Uma dimensão que interage dentre as outras dimensões visíveis. É a mesma coisa. Porém, com mais consciência, você não precisa realizar esse processo de dessoma. Você apenas altera o seu padrão. Quando eu digo apenas, não é uma falta de respeito a quem passa pelo processo de dessoma. Até porque muitos têm tão ou mais consciência do que eu. É apenas um estágio, um processo da própria brincadeira. Então, seria como se você aprendesse a regular o seu estado vibracional de tal forma que o processo de dessoma se tornasse desnecessário? Exato. Você, no seu nutrir, na sua matriz, em seu âmago, na sua essência, altera o seu padrão, se desvinculando daquela realidade e se propondo a outra. A realidade em si é uma dimensão. Porém, seu campo de interação não se molda, vibrando num padrão, numa faixa de frequência, aqui conhecido como quinta dimensão. Você não perde o campo de interação da quarta e da terceira, assim como da segunda e da primeira. É possível. Então, seria como se você aprendesse a manipular um regulador de frequências que é seu? Exato. Todos nós já sabemos. Qualquer sentimento ou pensamento que conduz ao que você nutre regula o seu padrão, ao que você emana. A questão é a consciência. Quando se compreende esse processo, seja pelo sentir ou seja pelo processo de intelectualização, que também leva ao mesmo sentir, você entende e contempla a existência, adquirindo, melhor, galgando a consciência que você já é, e assim a interação se torna mais sutil e você concebe todas as curvas de probabilidade como possibilidades reais do próprio acontecer do universo. Compreende? Então, quando alguns dos mestres, né, orientais de meditação e tudo, e eles deixaram relatos onde eles descrevem as experiências deles, né, e tem um ponto que eles começam a descrever coisas que parecem realmente outras dimensões, parece que da linguagem da gente aqui no Oeste, que eles estavam descrevendo o mundo astral, o astral inferior e tudo. E Exato.
Então, o que estava acontecendo é que durante a meditação, então, eles estavam subindo esse padrão vibracional deles e assim acessando essas outras dimensões, sentadinhos lá na almofadinha de meditação deles? Exato. Isso pode ser um estado pessoal atingido com sua meditação, sustentado pelos seres da sua coroa, ou pode ser um estado induzido, condicionado, Como assim? pré-colocado para que houvesse a experiência e a expressão dos próprios conceitos para a própria humanidade. Vamos supor que você tem um pequeno lapso mental que vai levar uma contração psiônica, onde você vai desenvolver o acúmulo de pressão em um certo vaso sanguíneo em seu cérebro. Esse processo pode ser uma indução onde a sua consciência e o seu padrão vibracional é induzido a acessar outra dimensão, dando condições de um trabalho de relaxamento vibracional daquele ponto de densidade onde você não desenvolve mais aquele derrame. Tudo é possível, mas a sua pergunta é de suma importância, pois dá condições de todos fazerem o que todos já fazem, mas de forma mais consciente e não limitar a um mestre ou outro. Então, sentadinho na almofadinha de meditação, observando a respiração, todo mundo começa essa jornada? Já acessa naturalmente. Porém, os filtros e processos de respeito fazem com que você apenas sinta a paz e não veja o local que a paz se manifesta dentro ao que você nutre. Consciência. Com consciência se interage e se entende. Estudo. E durante a Autoestudo. Sim, autoestudo, mas a meditação é como se trouxesse um pouquinho desse autoestudo também, né? Porque tem Nos uma dá fase, condições de ver o que sim, você já sabe. porque tem uma fase da meditação que é quase como se você estivesse fazendo aquela limpeza do astral inferior, que tudo que você fez de ruim começa a vir, e, e tem é como se tivesse um algoz interno que começa a se manifestar e tal. É uma fase, para mim, Exato. foi difícil, mas É o que disse ainda há pouco sobre o estado induzido. Seus amigos espirituais te induzem a esse estado para uma autolimpeza. Ninguém te limpa, apenas você mesmo. Não que é ruim ter aquilo, mas para o que você está se propondo é necessário. é que muita gente desiste da meditação quando essa fase começa, porque é um grande desconforto. Alguns sábios dizem que é um portal. Você passa esse portal, se limpa, mas não consegue voltar ao estágio anterior. Talvez as pessoas não se colocavam preparadas, mas passar pelo portal é algo impossível, pois todos os caminhos levam a ele. Pode demorar um pouco ou não. Compreende? Então é quando chegar nesse portal, continuar meditando. Não, como é que Ou é? não. Parar não é errado, Ai, sim, parar mas não é errado. pode continuar. Você vai, como o menino diz, dar menos cabeçadas. Sim, o que me ajudou foi lembrar que eu sou responsável pelo que eu vejo. Então, se eu tô sendo algoz de mim mesmo, quem tem que tirar o chicotinho sou eu. Exato. Há uma variação nos campos sobre essa afirmação ante
ao grau de consciência de cada um. Existe uma peculiaridade entre eu ser responsável pelo que eu vejo, aonde o que me incomoda é meu, e o que o fato de me incomodar levar ao grau de consciência e sentido de certo e errado que eu me coloco. Existe uma sutilidade entre ver alguém executando um ato contra a humanidade, um estupro, por exemplo, ser algo que é ruim, algo que me incomoda, porém não faz parte do meu padrão. E eu entendo que me incomoda, pois incomoda o coletivo, mesmo entendendo que aquele é um processo de autoconhecimento de todos, e se foi real e se manifestou, é o equilíbrio, por mais que seja um crime contra a humanidade e contra a vida. Porém, é uma linha tênue a se estudar para não sentir culpa quando entender o processo e não se contrair, apenas se entristecer diante da realidade que está à sua frente. Apenas um ponto, não para você, e sim para o entendimento de todos, inclusive o meu, ante a essas palavras e as manifestações do próprio campo. Mas se existe estupro fora, se eu estou vendo o estupro fora, se existe o estupro fora, é porque esse estupro existe dentro de mim também. Não? Você sente dentro de você, nos campos e de todos. Porque tudo em algum estágio é você. Mas se te incomoda, assim como outras coisas podem lhe incomodar, como a morte e a própria ilusão do mal, é algo que pede consciência. Mas se incomodar porque incomoda todos os campos e você sente isso, é algo natural. Se culpar e se sentir mal é um tanto errôneo, segundo a minha ótica. Existe uma linha tênue em entender que o que é seu e o que não é. Por isso, a meditação e o autoestudo. Apenas uma colocação para autoconhecimento. É porque o que eu notei quando eu estava, porque tem uma parte que eu é como se eu visse O o que lhe estupro. incomoda? É porque o que eu notei dentro de mim, vou falar o que eu notei dentro de mim. Tinha uma Sim, parte minha que via a notícia sobre o estupro e eu queria resolver aquele estupro fora, reclamando sobre ele. sim. E aí eu cheguei numa outra fase onde eu via o estupro, entendia que aquilo estava equilibrando alguma coisa, e aí eu tinha uma decisão: reclamar sobre aquele estupro não resolve o estupro. Então eu posso ficar em paz e eu posso ir fazer uma proposta de lei para que as leis sejam mudadas e aquilo seja, de alguma forma, aconteça menos. Eu posso tomar uma atitude, Você mas decidiu no interno a você atitude decidiu. de não julgar, entender, mas mesmo assim se incomodar, Sim. Mas é um pouquinho pois diferente lhe da contração instiga do a mudar. reclamar. Exato. Apenas uma explicação para que haja um entendimento melhor de todos. A É, por, equipe que toma conta e vê quem ouve notou essa variação. é porque o reclamar me colocava numa posição passiva de vítima e meu campo contraía e eu ficava, olha, eu ficava me sentindo, não sei, não tinha Você jeito. se sentia como tantos se sentem quando assistem programas televisivos que têm audiência e prendem as pessoas nessa proposta. Mas É hoje ruim. é ruim, mas hoje eu consigo assistir o programa televisivo porque assim, eu não busco isso, mas se eu estou num lugar onde eu não, tá Você já passando, integrou. aí eu, Você sim. já integrou. Mas nem todos que nos ouvem. Por isso, as informações são repassadas de forma o mais ampla possível.
Não é um processo onde você dorme hoje e acorda amanhã diferente. É um processo de autoconhecimento, assim como a meditação. Existem várias formas de incômodo. Existe o incômodo que lhe instiga a mudar o externo pelo seu interno, e existe o incômodo que lhe contrai e te faz se debater perante a realidade como uma criança mimada. Então, podemos falar desses incômodos e o efeito que eles têm no nosso estado vibracional? Porque você começou falando da dimensão e como as dimensões Isso é uma correspondem. dimensão. A bolha criada ante um padrão vibracional em si, para nós, é uma dimensão, onde você entra aceitando o convite de vibrar naquela frequência. Não fugimos do assunto, fique tranquila. Não, eu acho que linkou. Eu Exato. acho que teve você fez o ganchinho de volta, porque esses diferentes estágios, né, de me debater com o que está acontecendo no externo, de reclamar do que está acontecendo no externo, de manipular, entendeu? De trazer aquilo para dentro de mim, resolver dentro, se eu quero resolver fora. Isso tudo são diferentes estados vibracionais, não? Exato. São dimensões distintas dentro de um padrão vibracional que aqui é denominado como terceira dimensão. Então, dimensões dentro de dimensões não é diferente do que é estudado na quarta. Isso dá um certo sentido às pessoas e unifica as ciências e estudos, sejam elas de religião qualquer. Mas vamos voltar ao foco que você indagou, por favor. Não, eu indaguei se isso são diferentes estados vibracionais e aí se eu vou vivenciar diferentes realidades, né, na minha bolha baseado nisso. Você escolhe a dimensão que vai estar dentro desse padrão que o seu corpo lhe propõe. Por isso, alguns estudiosos dizem que o corpo é uma proteção e outros que é uma prisão. Depende do ponto de vista. Para nós é uma oportunidade. Quando eu falo nós, eu digo você também, pois em alguma instância participa intrinsecamente com essa proposta e agora está no papel de interação me questionando, assim como todos que nos ouvem. Mas o corpo também pode ser uma grande ferramenta de autoconhecimento? Ele é, por isso nós vimos como oportunidade presente da vida, o Porque, próprio manifesto. porque o corpo, de uma certa forma, o corpo não mente, né? Não, o corpo é ligado com a verdade una. O corpo é vida. Então, de uma certa forma, o corpo é um espelho que pode trazer informações muito boas para quem está se auto-observando. O corpo é um mecanismo de comunicação do saber do todo ao ponto que o todo se revela. Você. Sim, o corpo não mente. Quando você está passando por determinadas experiências, vibrações, determinadas dimensões de realidade, o seu coração aperta, você sente frio na boca do estômago, você sente agonia, você se arrepia, você perde a noção do agora. É o seu corpo lhe mostrando que aquele processo não condiz com o que você nutre.
E o corpo sempre fala sim, e sempre se comunica, seja com sensações de dor ou de imenso prazer. Você é um com o corpo, mas o corpo não é um com você. O corpo é um com o todo. Ainda bem. Mas então, como eu ajusto esse estado vibracional? Porque, então, Não nesse... há ajuste à proposta. Então, nesse... Quando Sim. você diz que eu ajusto, você dá a possibilidade de existir um estágio desequilibrado. Desculpe. Sim. Mas como... mas tem que ter um jeito de transformar, então, não? Porque senão eu estaria condenada a sentir essa agonia para sempre, não? Não, não é uma condenação. Se a agonia é o estado mais equilibrado ante ao que você nutre. A Mas se... sua matriz energética não se deixa levar pelo estado externo. Ela induz o externo perante o que está aí dentro. Então você sim pode mudar, pode vibrar outra coisa. E o equilibrado vai se manifestar de uma forma diferente para você. Apenas te dando ferramentas para a conversa, dizendo Sim. que você está certa. Mas e Por como se favor. faz isso? Porque, vou usar um exemplo do meia-noite, né? Que eu sou uma pecinha e cada momento do agora, então no momento do agora, a pecinha que eu formatei, ela encaixa, porque está sempre em equilíbrio, então o quebra-cabeça que ela vai estar encaixada nele, que é de toda a realidade que se manifestou, vai ter uma certa configuração. Nesse caso, vai ter essa configuração onde o meu corpo teve essa sensação de agonia. Exato. Como eu Mas disse no início, consciência. Consciência é a chave. Consciência é a ferramenta aonde você vai ter consciência de ambos os estados de agonia e de não agonia. E conscientemente vai ficar no estado de não agonia, mesmo dentre os agoniados. Mas como Caso se você faz queira, isso? evidente, Mas como se faz se isso? estudando, se estudando, meditando, nos ouvindo, Então seria como a se Padilha ouvindo. falou, que a Padilha falou uma coisinha aqui, ela falou que quando eu me sinto em qualquer estado contrativo, é como se eu tivesse comprado uma ideia enganosa do ego, por assim dizer. Exato, exato. É notável que você quer um mapa e um porquê, dar uma ferramenta a quem não quer no externo. Mas isso é um tanto diferente, porque você pode ter todas as ferramentas, mas a única forma de mudar no externo é mudando no interno. Compreende? Senão será uma ferramenta que o Marabô trouxe sobre o externo, mas a única forma é mudando o interno. Nós podemos dar várias condições, e nós estamos o fazendo já há 22 diálogos. Sim, sim. Consciência, Mas é porque em vários tipos de linguagem, em vários tipos de condições e dimensões também. se fica muito amplo, é como se ficasse, para mim, ficasse um salto muito grande, eu não consigo ver a próxima pedrinha para o próximo passo. Olha, teve uma vez que eu fui Quando fazer uma você se massagem, concebe, perdão, por favor. porque teve uma vez que eu fui fazer uma massagem e o massagista ficava só assim, relaxa, relaxa. Mas é como se ele estivesse falando grego, porque eu achava que eu estava relaxada já, E daquele jeito. aquilo deu condições para você se abrir ao maior e induziu a concepção do relaxa no futuro. Nós plantamos uma semente quando damos amplitude às questões. Essa semente floresce, te causando curiosidade, fazendo com que as pedrinhas apareçam na sua frente, vindo de várias formas e de vários contextos. Hoje você chama isso de fichas que caem, Sim, mas as fichinhas foram exatamente aparecendo.
São experiências onde nós instigamos o autoconhecer, no se conceber, e assim as pessoas vão galgando experiências de vários pontos, democraticamente, sem alguém ter dito. Elas se concebem por si mesmas, estudam e têm consciência, tendo condições de escolher o melhor estado possível ante o seu grau consciencial. Eu não tenho o direito de ensinar o meu jeito, porque ele combina com a minha linguagem vibracional, a minha essência. Seria um procedimento que iria deturpar a sua consciência, pois o seu jeito é único. Então a única forma é consciência. E nós estamos fazendo isso. Pai José vai dar um curso onde vai expressar os conceitos intrínsecos da bolha, explicando formas e maneiras de se cocriar uma melhor realidade, sempre de forma ampla, gerando cognição e entendimento individual a quem o ouve. Entende? Sim. Não, e você está certíssimo. Apesar de eu ter ficado pé da vida com aquele massagista falando só relaxa, relaxa, aquilo me trouxe um monte de figurinhas depois, porque eu fiquei pé da Caveira vida. deu risada. Oh, e o nome dele ainda era Tarzan. Olha, a minha vida é uma comédia, eu vou te contar. Aí, Toda vida é uma comédia para quem sabe ver. mas isso caiu um monte de fichinha depois, porque eu fiquei pé da vida que eu não sabia fazer aquilo e ele ficava só falando aquilo e depois as coisas foram se alinhando, foi muito bonitinho. Então, Exato. realmente, as ferramentas e as soluções chegam a partir do instigar, tá certo. Você está correto. Eu Não que é estou importante eu verdadeiro. concordar com você, mas Eu tem estou sentido. verdadeiro Sim. perante ao que eu nutro. E isso me traz imensa paz. Sejam verdadeiros ao que vocês nutrem. E isso lhe trará imensa paz e um estado próspero perante a tudo. O universo é próspero e é gentil. Porém, em tanta prosperidade e imensa gentileza, te dá o que você pede, seja ele, seja isso, falta ou muito. Entende? Então, se está chegando uma coisa que eu acho que eu não quero, um primeiro passo seria eu começar a me observar para ver o que eu pedi? Exato. Ou entender que o que você não quer é o contrário. Viver aquilo e aprender a lição para ter o que você quer. Você não quer problemas financeiros, mas não tem capacidade para interagir e se manter sem problemas. Então os problemas vêm para lhe ensinar aquele estado. E no mesmo estado, você aprende e se concebe na responsabilidade financeira. Assim, o universo lhe oferece o que você quer, sempre lhe respeitando, pois lhe oferecer soluções financeiras mágicas seria uma afronta ao seu autoconhecimento. Então, é por isso que às vezes. Sim, eu estou pensando que é por isso que às vezes as pessoas ficam tentando, por exemplo, a lei da atração, que é um método. É um método magnífico. Mas muitas tentam e não conseguem. E outras tentam e funciona. Elas atraem, mas nem sempre o que elas atraem chega a elas, pois nem sempre o que elas atraem é o que elas precisam. Primeiro, o entendimento necessário para que a lei da atração seja uma constante.
Perdão, um carro de som. Primeiro conhecimento e concepção. Primeiro estágio consciencial necessário é entender os processos intrínsecos do que você atrai. Entender que se aquilo combina ou não o que está dentro de você. Estudar. Quer ser rico, quer ser empresário, o que eles fizeram, o que eles são, quais foram suas atitudes. Assim, você pode trazer aquilo para a sua realidade autêntica, aprender as lições necessárias e de forma natural, constante, você vai atrair aquilo. Compreende? Bom, e aí tem o próximo passo também, que você atrai, e aí você vê que aquilo não funcionou, foi uma canoa furada. Exato. Mas quando você aprende os conceitos intrínsecos, você nota que aquilo é uma consequência, e a grande verdade é o prazer da vida durante o próprio processo. Existe uma frase antiga que fala: a vitória não é boa, o que é bom é a luta. A viagem, o destino não é o presente. O presente são as pegadas que você deixa. São várias formas de dizer a mesma coisa. Esse é o sentido da vida. Sim, é igual Compreende? quando. Sim, sim. É igual quando você acaba de assistir a minissérie e não tem mais nenhuma temporada para ver. Exato. A mensagem perante a dimensão foi passada. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. E sempre aqui. Sempre agora. Eu tenho Agora, mas eu tenho uma última perguntinha. por favor. Então, se vamos aprendendo a modular esses estados vibracionais e tudo, então a gente pode evoluir a um ponto onde não seja mais necessário, como humanidade, como coletividade, morrer? Sim, várias civilizações apenas trocam seus corpos. Em Vênus é assim. Marte também. Mercúrio. Saturno. Urano. Todos esses estágios já foram, não direi atingidos, mas concebidos, pois não há melhor ou pior. Fora os outros 36 astros desse sistema. É inevitável trocar ou o corpo pode simplesmente se Depende do renovar formato. infinitamente? Depende do formato, expressão da energia no corpo, depende das condições do planeta. Ai, sim, tem razão, porque o meu corpo de criança é totalmente outro corpo que o meu corpo de agora. Exato. Às vezes o consumo energético para a troca de todas as suas células em uma constante, lhe dando a imortalidade física, não é algo viável ao planeta. Eu digo em todo o espectro energético, não apenas ao físico, que vocês indagam como físico, mas todo o espectro é físico. Compreende? Sim, de uma certa maneira é como se não existisse o extrafísico, Exato, ou mesmo o metafísico. exato. Sim, sim, não caiu, olha, caiu uma fichinha aqui, grande aqui agora, muito bem. Que bom, não caia. Sim. A visão. A visão é uma decodificação mental
sobre informações refletidas sobre objetos. O que os seres humanos veem são apenas 4 cores. As decodificações sobre as variações dentre milhões de cores são apenas intercalações das mesmas cores. Golfinhos, baleias, morcegos têm outro sistema de visão, outro tipo de emanação, outro tipo de captação. Eles veem um contexto diferente. Visão é tato. Por isso que alguns estudiosos antigos dizem que há necessidade de você se cegar para o externo para compreendê-lo, pois você vai começar a olhar para o interno. Não é porque alguma civilização concebe, entende ou vê um espectro maior que ela é melhor. Isso é uma ilusão. Corujas, águias, alguns peixes têm uma visão e uma amplitude maior, mas nem sempre ela tem a capacidade cognitiva e a capacidade interpretativa para conceberem o que vem. São apenas expressões corpóreas, ferramentas de interação. Não é porque as dimensões não são vistas que elas inexistem, e não é porque os seus olhos e o seu tato te dão condições interpretativas que elas são reais. Há necessidade de se manter sempre aberto ao infinito de possibilidades. E se mantendo aberto, sua alma vai ver as possibilidades e interagir dentre as ferramentas que hoje nós possuímos. Isso dá um pequeno gancho ao processo mediúnico que será abordado pelo nosso amigo Pai José. Você compreende? Sim, e a pergunta, então, é que, igual você mencionou a coruja, ela tem uma capacidade mais ampla de visão, mas porque aquilo é relevante para a experiência dela, de caçadora noturna e tudo. Então, pode-se dizer que a gente vê o que é relevante para a gente, naquele momento e em cada momento? Exato. A possibilidade de conceber o novo em um cálculo matemático, em uma equação, é imensamente superior à capacidade de vê-lo com os olhos. E todos os seres têm essa capacidade. A matemática é uma linguagem do macrocosmo. Porém, os processos interpretativos, a forma com que você vê, interpreta e coloca o real, seguem seus estágios conscienciais e autoconhecimento. A forma com que muitos veem a física e a ciência hoje não as abordando com amplitude e vendo possibilidades como hipóteses que, se não são provadas, continuam sendo hipóteses ante ao universo, que eles mesmos dizem que é infinito. Podem cegá-los ou não.
Compreende? Sim. Bom, pode-se dizer então que se eu limito muito as coisas, o universo se torna muito limitado para mim também? Exato. Você entra naquela dimensão. Sim. Desculpe, Sim. mas isso é engraçado. Não por falta de respeito. Não, mas é um joguinho de palavras que fica legal. Sim. Os conceitos ficaram claros. Sim, mas eu tenho uma pergunta sobre o arquiteto, então. Sim. Então, cada hipótese é uma proposta de brincadeira com o arquiteto, e aquilo então pode ser reconfigurado e, É quando uma proposta de relevante, brincadeira do arquiteto com você. O tá? arquiteto não é superior, ele lhe propõe formas de interagir no constante em todos. Quando o gato, ou o cachorro, ou qualquer outro tipo de animal lhe propõe uma brincadeira, pegando uma bolinha, ou apenas sentando do seu lado, ele é o arquiteto lhe propondo a possibilidade de ser receptivo e carinhoso, ou ser mal educado e fechado. Temos a tendência mental de achar que o arquiteto vai plantar bananeira e ficar soltando fogos. Mas não é bem assim. A grandiosidade do universo está nas pequenas coisas. Sim, E no convite do gatinho, então, eu posso me vibrar numa dimensão carinhosa ou vibrar numa dimensão que fica chateado com qualquer intervençãozinha. exato. Quando você vibra na dimensão que o gato lhe propõe, você manda uma mensagem ao arquiteto dizendo: Eu gosto de brincar. E sua vida melhora. Sim, o gato é o gatinho da Alice, no País das Maravilhas. Grande história, de grande sabedoria para quem sabe ver. Tirando as interpretações onde há bem e mal. Tirando as condições onde há sofrimento. Mas tudo é aprendizado. Sim, onde tem o bonzinho e o malvado, e a vítima, e, e, e o vitimizador e o salvador. Aí, Exato. desse ponto de Isso vista, é um contexto ilógico. As coisas estão mudando. Não há mais figuras fechadas na maldade ou no bem. Há interpretações, contextos interpretativos e condições externas que levam a atos. Se existe um padrão para o sucesso, é entender que cada um tem o seu motivo e todos querem sempre o melhor dentro dentre as suas óticas. mas então, e se eu tô querendo o melhor, ou se eu acho que aquilo é o melhor, eu tô querendo um sucesso, e não tá chegando? Você está sendo egoísta, não está entendendo o aspecto como um todo. Tá. Ou Então, como. aquilo é uma lição para que você, quando conceber o melhor, intrinsecamente saiba lidar com ele. Então, para linkar no que você estava falando da coruja, por exemplo, então, se tem uma pessoa que está tentando atrair o sucesso e aquilo não está chegando, pode-se dizer que talvez naquele momento aquela experiência, aquela brincadeira não seja relevante para ela? Ou ela não se sustenta.
Se ela quer o sucesso, a vida dá condições dela aprender a sustentá-lo. E aí, pedras irão aparecer. A forma com que ela interage com a pedra vai mostrar a vida, se ela pode ou não receber o que ela deseja. O universo sempre fala sim, mas é um sim coletivo e harmônio. Dar condições a alguém não capacitado gera contração em muitos, e o respeito é sempre unitário. Agora, as interpretações sobre as condições são pessoais. Mas, então, mas as interpretações sobre as condições são pessoais, mas são também as interpretações sobre as condições que vão levar meu estado Mudar o interno. vibracional, sim, a uma Exato, dimensão ou outra. A dimensão onde o gatinho é fofo e brinca comigo, ou a dimensão onde o gatinho é um chato e o mundo é chato. Tá me exato. interrompendo. A solução é consciência. Compreende? Sim. Então pode-se dizer, porque me veio agora à cabeça são duas leis do que se fala muito no Espiritismo, que é a lei da afinidade e a lei do merecimento. Exato. Nós não usamos muito esse termo merecimento. Dá contexto a alguém que fala que você merece ou não. Sim, é só porque eu não tenho uma palavra melhor, porque foi o Não contexto que eu estou aprendi. criticando. Não Mas estou dá uma palavra criticando. mais alinhadinha, mais gentil pra gente, Nós então. Porque sim, estamos realmente tem apenas, essa conotação. nós estamos apenas dando a conotação ampla para o entendimento de todos. Não é uma crítica voltada a você. Não, mas então me dá Eu uma não figurinha me mais gentil. dou o merecimento e eu me afinizo com o que eu quero autenticamente. Você é responsável pelo que vê. Compreende? A lei do merecimento pessoal. A lei do auto-merecimento. Entende? Então seria auto-merecimento e não um merecimento onde há um poder externo que fica decidindo se eu mereço aquilo ou não. Sim. Auto-merecimento é melhor do que merecimento. Te dá autonomia. Sim. Te dá autorreflexão. Te dá amor próprio. Te faz crescer. O menino já está chegando em seu limite. As informações trazidas são um tanto amplas aos campos, mas nós podemos indagar essas questões outro dia. Sim, claro. Uhum. Bom, Estamos gratidão. abertos a questionamentos e a posições contrárias, que a partir delas podemos integrar ao conhecimento e à posição mútua de todos. Compreende? Sim, sim, a gente convida quem tem perguntas, quem tem dúvidas a entrar em contato. É, é uma conversa onde todos têm voz e todos têm vez. Graças ao macrocosmo. Sim. Eu agradeço a oportunidade novamente. Agradeço a você, ao menino e a todos, inclusive quem nos ouve. Não há certo ou errado, há apenas padrões, percepções, análise, constatações pessoais. Assim, quem já constatou pode instigar quem está constatando, mas não há melhor. Estamos todos no mesmo barco e na mesma proposta chamada vida, diante do mesmo mestre que também se chama vida. Muito obrigado e até breve.
Gratidão.